Nesse último vídeo da série do Squid, a gente vai aprender aí a fazer a autenticação através de login e senha, tá? Então, como você está vendo aí, o usuário A e o usuário B, eles vão entrar com as suas credenciais através do Squid para poder acessar as páginas na internet, ok? O Squid ele pode trabalhar com vários tipos de autenticação, tá? Ele pode trabalhar com o Kerberos, tá? Com HTTP, com NTLM, com Radius, com Digest, NCSA, que é o que a gente vai usar através do HT-PassWD. Então, o que se pode fazer com a autenticação no Squid? Através dessa autenticação com login e senha, tá? Você pode bloquear um usuário, pode gerar relatórios dos usuários do sistema, você pode liberar um usuário, você também pode trabalhar com grupos de usuários, tá? Por exemplo, aí, vamos supor, grupos de usuários do RH, tá? Grupos de usuário do financeiro e o compras. Para a gente configurar, tá, esse tipo de autenticação no Squid, a gente primeiro vai ter que instalar o pacote Apache 2 Utils, porque dentro desse pacote existe um programa que a gente vai usar, que é o HT-PassWD. Então, para instalar ele, a gente digita apt-get install apache 2-utils, tá? Ou apt install apache 2-utils. Depois a gente vai criar os usuários para o Squid. Então a gente vai primeiro criar o arquivo onde serão armazenados os nomes dos usuários e suas senhas. Então, para isso a gente vai usar o comando tot /etc/squid /local. Esse arquivo vai ficar invisível, né? Por isso o ponto na frente, tá? Você pode colocar qualquer outro nome, ok? Ou pode também fazer com que ele não seja invisível para o sistema. E depois a gente vai usar o HT-PassWD para criar um usuário e senha independente, tá, do usuário e senha do sistema, ok? Então, o HT-PassWD, o caminho e o nome do arquivo onde serão armazenadas essas senhas, tá? Então, no caso, é /etc/squid /local, que é o que a gente criou, e o nome do usuário logo depois, no caso aí é Jonas. Depois ele vai te pedir lá a senha do Jonas, vai pedir para você repetir e já foi cadastrado o usuário, ok? Agora a gente vai mexer no arquivo de configuração do Squid, né, para habilitar essa autenticação no Squid. Então a gente vai editar o arquivo de configuração do Squid, que é o squid.conf, a gente já está cansado de saber, e vai digitar essas linhas que estão aí, que eu vou explicar cada uma delas depois, tá? Logo depois. Depois criar uma ACL para autenticação para liberar o acesso, no caso aí vai ser ACL usuário, com a diretiva proxy_out required. Depois a gente vai dar o acesso normalmente a esse usuário que foi logado, com o http:/access allow usuário, ou seja, a gente vai permitir, tá, ao usuário logado o acesso aí às páginas aí na internet, ok? Então aqui a explicação de cada uma daquelas linhas lá de configuração da autenticação, tá? O out_param basic program é a funcionalidade do proxy que indica o caminho do programa que obriga o usuário a se autenticar. Logo depois é o caminho desse programa, tá? O programa que obriga o usuário a se autenticar, que é o /usr/lib/squid /basic_ncsa_out. Então esse é o programa que vai fazer a autenticação lá do usuário. Logo depois, /etc/squid /local é o arquivo onde o proxy squid irá conferir se o usuário e senha existem e estão corretos. É aquele arquivo que a gente criou anteriormente, tá? E inseriu um nome de usuário e uma senha dentro dele, ok? O out_param basic children 5 é o número de processos filhos que serão abertos pelo out helpers. Quando você tem muitas requisições, ou seja, muitos clientes na sua rede querendo se autenticar, é bom aumentar esse parâmetro, porque o que acontece? Cada processo filho, tá, ele atende ali a uma requisição de autenticação do usuário, né? Então, se você tiver muitos usuários na rede se autenticando, e esses processos filhos podem ser poucos para atender todas essas requisições. Então, você aumenta aí o número de processos filhos, né, para poder atender a grande demanda de requisições. Quando houver necessidade de aumentar esse parâmetro, o Squid vai lhe avisar através do arquivo /var/log/squid/cache.log. Eu esqueci ali o do houver ali, ok?
vai aparecer um alerta avisando que todos os Alt_Helpers estão ocupados. Nesse caso, aumente um pouco o valor e verifique se o alerta não ocorre mais. É o que eu falei, né? Se você sentir que os usuários estão com problema de autenticação no Squid, tá? Você verifica aí esse aviso aí do Squid no cache.log, tá? E depois, na configuração, aumenta o número de processos filhos para poder fazer com que essas requisições sejam atendidas. O problema acontece quando todos os processos filhos de autenticação estão ocupados e, como consequência, os usuários não conseguem se autenticar para navegar. Então é isso que eu acabei de falar aí. Alt_param basic realm, digite usuário e senha, é a mensagem que será exibida ao usuário na caixinha ali de autenticação do Squid, ok? Alt_param basic credentials TTL 5 hours define o tempo de validade das credenciais. Então aí o usuário ele vai poder navegar nesse intervalo de tempo, ou seja, 5 horas. Depois de 5 horas, se ele continuar querendo navegar, vai abrir de novo a janela de autenticação e ele vai ter que se autenticar de novo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima com o vídeo da prática.